Boa tarde, estudantes, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez na frente da minha estante de livros para falar para vocês um pouquinho mais do jornal, dos textos jornalísticos. A gente estudou nas últimas duas aulas o suporte original do jornal, que é a folha de papel, né? A gente viu que o jornal impresso tem características bastante específicas, muito diferentes das de um livro, por exemplo. A gente viu também como é que o jornal ele passou do papel, ele foi adaptado do papel para as outras tecnologias que surgiram depois. O rádio, o cinema, a televisão e também a internet. E agora a gente vai dar um novo passo. Agora a gente começa a estudar o conteúdo dos jornais, né? O conteúdo que serve tanto para um jornal impresso quanto para um jornal do rádio, da TV ou da internet. A gente vai perceber, né, quando a gente começar a mexer com os jornais e acessar sites de notícia, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso, que o principal gênero textual, ou gênero discursivo, eu prefiro falar discursivo, do jornal é a notícia. A notícia é o principal texto que existe em um jornal. E é em volta da notícia, né, é a partir da notícia que os outros gêneros textuais ou discursivos que estão no jornal vão sendo construídos, vão surgindo, né, vai tendo necessidade deles surgirem. Então a gente vai começar pela notícia, que é o gênero que todo jornal traz, né? A notícia é um formato de texto que serve para informar os leitores de acontecimentos. De qualquer acontecimento? Não, né? Se eu derrubar esse meu estojo no chão, não vai virar notícia. Por quê? Porque esse estojo é uma coisa minha, é uma coisa individual. Isso não é interessante para uma comunidade que lê um jornal. Então as notícias que entram em um jornal são aquelas sobre acontecimentos que são importantes, né, que são interessantes para uma comunidade. Por exemplo, uma pandemia, né, que esteja acontecendo no mundo todo. É uma notícia que diz respeito a todo mundo. Então, é claro, vai ser o principal assunto dos jornais. Vocês estão vendo isso acontecer nesse momento, né? A eleição de um presidente ou algo que um presidente faça e possa prejudicar a sua população, vira notícia também, porque diz respeito à vida de todos, né? De uma quantidade muito grande de pessoas. Então, primeiro ponto, aquilo que vira notícia precisa ser de interesse do público que lê aquele jornal. E aí toda notícia vai ter alguns elementos que são básicos, e a gente precisa aprender agora esses elementos. Vamos lá? Primeiro elemento de uma notícia. É claro, os elementos não vêm na notícia na mesma ordem que eu estou dizendo aqui, né? A gente pode trocar essa ordem. Mas geralmente, em primeiro lugar numa notícia, a gente vai ter aquilo que aconteceu, o fato. Então, a primeira informação que a notícia me traz é o que aconteceu. Um outro elemento que está logo no início de uma notícia é o momento, é a data, é quando aquilo aconteceu. Pode ser só data ou pode ser também data com horário, para ser mais específico ainda, mais preciso. Então a gente tem o que aconteceu, quando aconteceu. A gente tem também um terceiro elemento, onde aconteceu, o local daquele fato, daquele acontecimento. Outra informação muito importante em uma notícia, com quem aconteceu. Quem são os envolvidos naquele acontecimento. Outro elemento importante em uma notícia. Como aquilo aconteceu. Né? Qual é a sequência dos fatos, uma pequena narrativa daquele acontecimento. O que causou aquilo, quais as consequências daquilo. E uma coisa muito importante também, nas notícias, nem toda notícia tem, mas é muito importante que tenha, né? Se tiver, ela é mais confiável, um relato, né? Um depoimento de quem vivenciou aquele acontecimento. Porque o jornalista, quando ele escreve uma notícia, ele não viveu aquele acontecimento, ele apenas ficou sabendo que aquilo aconteceu, né?
por algum meio. Então, ele geralmente investiga, né? Um repórter vai procurar pessoas que estavam lá no momento. É a partir do depoimento, do relato que o repórter recolheu, né, daqueles que vivenciaram o acontecimento, que o jornalista vai conseguir escrever uma notícia mais fiel aos fatos, ao que aconteceu mesmo. Então, com esses elementos é que a gente faz um jornalismo responsável, a gente escreve uma notícia de qualidade com responsabilidade. Então, vamos retomar os elementos. Toda notícia, então, é bom que tenha e é preciso que tenha o fato que aconteceu, o que aconteceu, né? Quando aconteceu, ou seja, o momento do acontecimento, com quem aconteceu, né? Ou seja, os envolvidos naquele acontecimento, onde aconteceu, o local desse acontecimento, como aconteceu, por que aconteceu, e relatos muitas vezes, né, dos trechos de relatos daqueles que vivenciaram o acontecimento. Então, aqui nesse quadro, a gente tem, né, de forma bem completa os elementos que constam em uma notícia. Como eu disse, relatos, né, os relatos não são um elemento obrigatório, mas a notícia que contém relatos, ela se torna mais confiável, ela traz um ponto de vista daquele que viveu o acontecimento. Por aqui a gente encerra a nossa videoaula e vocês vão realizar uma atividade em seguida de análise de uma notícia, justamente para perceber onde é que esses elementos estão na notícia que eu vou indicar para vocês lerem. Um abraço e até a próxima videoaula, pessoal!